Olá, hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, me deixou pensando por dias. O Quarto Eco, de Juliano Tramujas. A proposta aqui é seguir a história do começo ao fim, sabe? Passo a passo, para tentar entender como o autor constrói o que ele chama de anatomia de um silêncio. E não é um livro de denúncia com nomes e datas, é quase um manual de como um problema, quando ignorado repetidamente, deixa de ser um acidente e vira uma máquina. Pois é. E o livro já começa nos avisando que não é para esperar um grande escândalo, uma revelação bombástica. A força da história está em outro lugar, na observação de como o silêncio se organiza, se aperfeiçoa e vira um método. A grande pergunta que fica martelando não é quem foi o culpado, mas como isso se tornou possível. E pior, normal. E o fio condutor de tudo é essa metáfora do eco, né? Aquele som que volta, que insiste mesmo quando a gente acha que já fez silêncio. Vamos começar então pelo que para mim foi uma das imagens mais fortes do livro, o arquivo que não devia existir. O mais genial disso é que o arquivo não está trancado num cofre. Ele está simplesmente esquecido, numa parte do sistema que ninguém mais usa. Uhum. A ideia de que o problema pode prosperar não no segredo absoluto, mas na simples negligência, no hábito, já é um soco no estômago. Exatamente. E quando esse arquivo é aberto, ele não revela o caos, mas uma ordem assustadora, um padrão. O livro descreve que os documentos lidavam com ocorrências sensíveis, e o critério de risco era fascinante e perverso. O risco não era medido pela gravidade do que aconteceu com uma criança, por exemplo. Não era. Não. O critério era a probabilidade de exposição externa. Ou seja, não importava o fato, mas quem poderia ficar sabendo dele. É isso. É exatamente isso. Um caso era de altíssimo risco se envolvesse pessoas com voz, com acesso, mas se acontecesse num lugar isolado, com uma família sem recursos, Era classificado como baixo risco. baixo risco. A pergunta que guiava as ações não era o que a gente faz para resolver isso, mas como a gente garante que ninguém saiba disso. É uma inversão completa de prioridades. E essa mentalidade que dá origem ao que o livro chama de a política do silêncio. E, de novo, a sutileza é o que assusta. Não começa com um memorando oficial dizendo vamos esconder tudo. Começa como um comportamento, um consenso tácito de que certos assuntos criam problemas desnecessários. Uhum. E com o tempo isso vai se formalizando, mas sempre com uma linguagem bem corporativa, de mitigação de riscos, preservação da imagem institucional. Claro. E o resultado prático dessa política é imediato. O livro mostra isso no capítulo Crime sem Boletim. A lógica é brutal de tão simples. Se não existe um registro oficial, não existe a obrigação de investigar. Se não há investigação, não há culpado. Exato. O objetivo não é nem negar o que aconteceu, é mais sutil. É impedir que o fato ganhe uma existência formal, que vire um número, uma estatística. Porque um número pode ser comparado com outro número e aí o padrão aparece. E o padrão é o que eles mais temem. Com certeza. Para fazer isso funcionar, eles criam uma ferramenta que é talvez a mais poderosa de todas. A linguagem da omissão. É um dialeto próprio, sabe? Feito para tirar o peso, a emoção e a responsabilidade de tudo. O livro dá uns exemplos que são de arrepiar. Por exemplo, a palavra violência some do vocabulário. Ela vira interação inadequada. Abuso se transforma em conduta imprópria. São da palavra vítima por parte envolvida. Nossa, isso é pesada. Porque vítima exige uma ação, um cuidado, um reconhecimento. Parte envolvida coloca todo mundo no mesmo barco, como se fosse um simples mal-entendido, um conflito a ser mediado. É quase uma engenharia da indiferença, não é? É a burocratização da crueldade. A linguagem não esconde o fato, ela o torna administrativamente digerível. E com essa arquitetura toda montada, o controle da informação, a falta de registro e a linguagem própria, a narrativa nos joga no caso que serviu de cobaia para tudo isso. É aí que a gente conhece a Camila. Sim, o caso piloto. O livro descreve antes do nome virar número, como a Camila, uma menina com uma história, com uma rotina, vai sendo aos poucos reduzida a um código, a uma ocorrência. Uhum.
O nome dela some dos relatórios principais, vira uma nota de rodapé. É um processo de desumanização que facilita muito a gestão do problema. E aí vem o capítulo com o título mais irônico do livro, O Dia do Registro, porque é justamente sobre o dia em que o evento aconteceu, mas que nunca foi registrado oficialmente. Exato. O sistema não dispara nenhum alarme porque a violência descrita não foi um evento único e barulhento. Foi uma série de pequenas transgressões de limites sendo cruzados aos poucos. E quando a Camila tenta falar, a narrativa dela é confusa, fragmentada, como a de qualquer criança. O mundo adulto ao redor simplesmente classifica como imaginação fértil ou fase difícil. O tempo é usado para diluir a urgência. O que me pareceu mais assustador nessa parte não foi nem a maldade, mas a eficiência dessa neutralização. Como o livro consegue nos convencer de que isso realmente funcionaria? Acho que ele consegue porque não mostra uma conspiração, mas uma série de pequenas omissões e racionalizações. Isso nos leva à primeira tentativa de denúncia. Quando alguém de fora tenta furar o bloqueio, a denúncia não é negada de cara. Isso seria muito arriscado. Claro. Ela é acolhida com uma escuta que parece atenciosa, mas que é puro protocolo. Usam ambiguidades, adiamentos, e o foco da conversa muda. Sai do fato em si e vai para as consequências negativas de levar aquilo adiante. O desgaste, a exposição, o trauma de reviver tudo. É uma guerra de atrito. Eles vencem pelo cansaço. A pessoa que denuncia é sutilmente isolada, começa a duvidar da própria percepção, totalmente, e sem apoio, sem um próximo passo claro, a energia se esvai. O sistema prende uma lição fundamental ali. É muito mais eficaz conter um problema do que resolvê-lo. Exatamente. E o processo se encerra com o arquivamento por interesse. Não é um arquivamento por falta de provas, é por excesso de conveniência. É a canetada final que dá um ar de legalidade para algo que nunca foi investigado. O livro é muito claro nesse ponto. O sucesso em silenciar o caso da Camila validou o método. Antes dela, talvez houvesse improviso. Depois dela, havia um sistema. E a partir daí, a coisa toda começa a ganhar uma escala diferente, né? Deixa de ser um caso e vira um modelo de operação. A narrativa mostra a expansão e a profissionalização desse método. Sim, o capítulo O Preço do Silêncio é sobre isso. Ele mostra que manter essa estrutura custa caro, tanto em dinheiro quanto psicologicamente. O dinheiro é usado em acordos de confidencialidade, em ajudas que, na verdade, compram o silêncio e também é usado para recompensar o alinhamento. Como assim? Funcionários que aprendem a não fazer perguntas, a olhar para o lado, são promovidos. O silêncio vira uma competência profissional. É terrível pensar nisso. E essa repetição deixa claro que o capítulo seguinte afirma: não era um caso isolado. O que aconteceu com a Camila não foi um desvio, foi o padrão. A narrativa vai mostrando outros casos, tratados com cada vez mais eficiência, com o método sendo refinado. E que refinamento! O livro descreve táticas muito específicas. E em crianças sem sobrenome, por exemplo, eles param de usar o nome completo das crianças nos registros internos. Sério? Sim, usam só o primeiro nome ou um código. Por quê? Para dificultar que alguém de dentro ou de fora conecte os pontos e perceba que não são eventos isolados, mas que o mesmo padrão se repete com várias crianças. É muito calculado. E depois vem famílias neutralizadas, que é a estratégia para conter o entorno. Isso. As famílias são recebidas, ouvidas, recebem ofertas de apoio psicológico, mas ao mesmo tempo são afogadas em burocracia, em reuniões que não levam a lugar nenhum. A simetria de poder é usada para desgastar qualquer resistência, até que desistir e aceitar o silêncio pareça a única opção razoável para o bem da criança. Nossa! E tudo isso, que era um comportamento, vira um protocolo de repetição. O sistema se profissionaliza. Ele cria o que eu chamo de anticorpos, para garantir que a infecção da verdade não se espalhe. E esses anticorpos são? São uma rede de suporte. O livro menciona as empresas de fachada, como consultorias de gestão de crise ou clínicas parceiras, que servem para terceirizar a responsabilidade e criar uma distância segura entre a decisão e a consequência. Nessa rede também tem a figura do departamento jurídico,
que o livro retrata de uma forma bem sombria. Com certeza. O objetivo deles não é buscar justiça, mas construir uma blindagem legal. Eles usam a lei não para proteger os vulneráveis, mas para proteger a instituição, transformando o cuidado em risco jurídico. E o palco onde tudo isso é validado são as reuniões de conselho, certo? Exato. Ali, o silêncio é legitimado. Vira uma decisão estratégica, coletiva, a responsabilidade individual se dissolve no grupo. Ninguém é um monstro. Mas a decisão monstruosa é tomada pelo consenso. E o golpe final são os contratos manchados que formalizam tudo, com cláusulas de confidencialidade que transformam o silêncio numa obrigação legal. A fortaleza está completa. Mas o livro mostra que nenhuma fortaleza é perfeita, e as rachaduras começam a aparecer. O interessante é que elas não vêm de uma grande rebelião, de um herói que decide enfrentar tudo. Não mesmo. Elas vêm de erros pequenos, quase acidentais. O primeiro é o funcionário que errou. Ele não é um justiceiro. É só um cara curioso que, organizando dados, cruza informações que não deveriam ser cruzadas e percebe um padrão estranho. E ele nem faz nada com isso, né? Não, ele não faz nada, fica com medo, mas o simples fato dele ter visto já gera um alerta interno no sistema. E logo depois surge a testemunha inconveniente. É outra figura genial. Não é alguém importante na hierarquia, é uma pessoa periférica. E ela não faz uma denúncia formal. Ela fala de forma desorganizada, para as pessoas erradas nos corredores, ela espalha fragmentos. As fofocas, né? Isso. E o sistema subestima porque ela não parece uma ameaça organizada. Só que esses fragmentos, eles começam a se conectar na cabeça de outras pessoas. A reação do sistema a essas primeiras ameaças é o que muda o jogo de novo, né? É quando surge o controle preventivo. Exato. A lógica deixa de ser reagir a um problema que já aconteceu e passa a ser antecipar riscos. O clima na organização muda completamente. Totalmente. A curiosidade, que antes podia ser vista como uma qualidade, vira um sinal de desalinhamento. O sistema começa a monitorar não mais as ações das pessoas, mas suas inclinações, suas conversas. E isso leva à consequência talvez mais profunda e perigosa de todas, que é o silêncio interiorizado. As pessoas aprendem a não perguntar. A censura não precisa mais vir de fora. Ela se torna interna. O funcionário se autocensura antes mesmo de pensar em falar, porque ele aprendeu que o silêncio é a escolha mais segura, mais inteligente e mais confortável. O sistema venceu. Só que o livro argumenta que o que não é resolvido não desaparece, acumula. E esse acúmulo é um peso, uma energia gasta para manter tantos segredos que começa a travar a própria organização. Processos ficam mais lentos, a comunicação falha, a desconfiança impera. As fissuras aparecem. Exatamente. E a resposta final do sistema é o aperto final. Mais controle, mais centralização, mais rigidez. O que, ironicamente, o torna ainda mais frágil porque ele perde toda a capacidade de se adaptar. E é nesse cenário que chegamos ao último capítulo, o eco. O eco não é a verdade vindo à tona num grande escândalo. É algo interno. É a reverberação. É a reverberação de tudo que foi calado. É a memória que não foi processada e que agora assombra a instituição, paralisando o presente. O livro não termina com justiça. Não. Termina com essa imagem sufocante da consequência inevitável do silêncio. A proteção que eles construíram com tanto cuidado virou a sua própria prisão. Fazendo um balanço de toda essa jornada, o livro nos leva de um arquivo esquecido até uma máquina de silenciar que funciona com uma eficiência quase industrial. A gente vê uma escolha pontual virando um hábito, o hábito virando um método, o método virando uma estrutura e a estrutura corrompendo tudo por dentro. A grande lição, para mim, é que não existe um grande vilão. Não. O vilão é o próprio mecanismo impessoal e assustadoramente racional. E a nota do autor no final amarra isso muito bem.
Ele reforça que é uma obra de ficção, mas que o mecanismo que ele descreve é absolutamente reconhecível na vida real, em diferentes escalas. Sim. O eco, na história, é a prova de que nada é totalmente apagado. O som sempre volta de alguma forma. Por isso, o livro não quer dar respostas. Ele quer, como diz o autor, nos convidar a prestar um tipo diferente de atenção naquelas situações que parecem silenciosas demais, eficientes demais. Isso nos deixa com uma última reflexão que o epílogo do livro sugere. A história termina, mas o eco continua em outros lugares, com outros nomes. Se o silêncio, como a gente viu, é uma estrutura que pode ser construída com tanto método e cuidado, fica a pergunta: o que seria necessário para se construir, com a mesma dedicação, uma estrutura de escuta? E o que acontece quando o eco acumulado de tantos silêncios individuais finalmente encontra uma frequência em comum e ressoa de uma vez só?